Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos e isto não é um programa de humor. Imagina comigo a seguinte situação. Uma marca criou um nome empresarial chamado CETEMIG e criou um site na internet também com o domínio www.cetemig.com.br. Isso causou uma confusão tremenda com uma outra marca chamada COTEMIG. A primeira era CETEMIG e a outra marca com a qual foi criada a confusão era a COTEMIG. Essa COTEMIG era anterior a ela e devidamente registrada no INPI, além de criar conflito com o domínio do site desta última empresa, que era cotemig.com.br. Criou-se um problema em relação ao nome empresarial e também em relação ao domínio na internet. A empresa COTEMIG, que já tinha um registro anterior, buscou o Poder Judiciário pretendendo uma indenização por danos materiais e também por danos morais. E o Poder Judiciário entendeu que sim, era devida uma indenização. E aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa Quanto é? Porque eu quero saber de você qual foi o valor da indenização arbitrada nesse caso. Opção A, R$50 mil. Opção B, R$300 mil. Opção C, R$10 mil. Opção D, R$100 mil. Você já sabe como funciona, você vai ter um tempo para pensar e eu vou começar a abordar a tese jurídica num processo que é deveras complicado. É um processo que demanda uma análise bastante aprofundada, já que estamos tratando aqui de propriedade industrial. E a propriedade industrial abarca também a marca, além de patentes, além de produtos, enfim. A marca especificamente, que é o tema tratado no programa Quanto é de hoje, é um direito de propriedade industrial e é definida pela lei como sendo os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Você vai encontrar essa disposição lá no artigo 122 da Lei 9.279, que é a Lei de Propriedade Industrial. O objetivo da marca é diferenciar o produto ou o serviço dos seus concorrentes. E como é que se faz para adquirir a propriedade? Você precisa fazer o registro no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Lá atrás, há mais de 10 anos atrás, para quem não sabe, eu resolvi empreender. Quando eu era um estudante da universidade, de direito, obviamente, né? Já que eu sou advogado, eu resolvi criar uma marca de roupas. E eu pensei, como é que eu faço para ter o domínio dessa marca? Eu não sabia absolutamente nada. Fui estudar e encontrei o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E sozinho, sem a contratação de absolutamente ninguém, até porque eu não tinha dinheiro para pagar um advogado naquele momento, eu resolvi fazer sozinho todo o procedimento. E acompanhei até onde pude, foi deferido o pedido e, obviamente, hoje acredito que, em razão do tempo, já não tenho mais o direito, já que se passaram aí mais de 10 anos. Mas foi uma primeira experiência, um primeiro contato com o INPI. E existe uma lei que regula a propriedade industrial? Sim, acabei de mencionar que existe a Lei 9.279, promulgada em 1996. Quando você registra uma marca, uma patente, um produto,
aquilo que foi registrado passa a gozar de proteção constitucional, prevista no artigo 5º, inciso 29. E o titular daquela proteção passa a ter assegurado o uso exclusivo em todo o território nacional. Isso está no artigo 129 da referida lei. E por que eu falo em todo o território nacional? Não eu, a lei, né? Porque se você tem proteção aqui, não significa que você tem proteção internacional. Eu advogo para empresas, já atuei e atuo, inclusive, em processos relacionados a patentes. Inclusive, no caso específico, há uma menção ao que se chama de crime de contrafação, já que nós estamos tratando de máquinas especificamente no caso, e a nossa empresa fez pedidos, depósitos de patentes, tanto no Brasil quanto no exterior, porque lá fora você tem outros sistemas de proteção a marcas, a patentes, e lá você precisa também adotar as medidas burocráticas cabíveis para que você possa ter essa proteção. Então, quando você registra algo no INPI, você tem proteção no território brasileiro. O titular da marca também passa a ter direito de ceder o registro ou o pedido do registro, licenciar o uso, zelar pela integridade material, zelar pela reputação. Isso você encontra também na Lei de Propriedade Industrial, no artigo 130, incisos 1, 2 e 3. E foi justamente isso que a Codemig quis fazer. Peraí. Tem uma marca que está se utilizando praticamente do mesmo nome que o nosso. É idêntico. É lógico que isso vai levar consumidores a erro. Então, se alguém se utiliza de algo cuja propriedade industrial é sua ou igual à sua, há a prática do que se chama de concorrência desleal. Por quê? Porque criar algo muito parecido com uma marca já existente, criar algo que possa confundir os consumidores, captar clientela do concorrente, do titular daquela marca que foi registrada anteriormente, isso vai gerar enriquecimento ilícito, isso vai gerar prejuízos financeiros para a outra marca que surgiu depois. Então a prática da concorrência desleal, ela é inclusive considerada como crime pelo artigo 195 da Lei 9.279. Aliás, a Lei 9.279 é de 96 e até 96 o próprio Código Penal, Lei 2848, que eu tanto trago aqui nos meus canais, trazia um capítulo só para falar de concorrência desleal. Era um artigo 196, que já foi revogado. O capítulo 4 trazia o crime de concorrência desleal e com o surgimento da Lei de Propriedade Industrial houve a revogação do artigo 196. Mas você tem ainda um capítulo dos crimes contra a propriedade industrial. Isso existe, isso é uma prática muito grave, embora pouca gente se dê conta, embora pouca gente se atente a esse tipo de questão. As leis, de modo geral, em vários países, não só no Brasil, dão uma proteção especial, que não se limita apenas ao texto da Constituição Federal, mas também é uma lei extraordinária só para tratar desse tema. Só que há uma grande dificuldade no momento da averiguação da prática da concorrência desleal. Por quê? Porque em uma concorrência normal, os empresários têm qual objetivo? Causar perdas aos concorrentes. Porque assim eles vão poder ter mais ganhos, obviamente. Isso acontece o tempo todo e ninguém fica disfarçando. Um concorrente quer derrubar o outro. Todo mundo sabe disso. Só que na concorrência desleal também há o mesmo objetivo. Tanto na concorrência desleal quanto na concorrência normal, propriamente dita, o empresário tem a intenção de prejudicar concorrentes, retirando fatias do mercado. Então é muito difícil fazer a diferenciação do que é concorrência normal, aceitável dentro do mercado, e o que é uma concorrência desleal. E aí vem a pergunta: como é que se faz, no caso
específico, como é que o tribunal vai julgar quando uma situação como essa chega até o empresário? É necessário verificar se os recursos utilizados pelo empresário são idôneos ou não. Se o empresário comete um ato discriminado pela lei como proibido e com isso ele busca angariar clientes, o meio não é idôneo. E no caso específico entre CETEMIG e COTEMIG, entendeu-se que houve uma colisão entre as marcas, seja pelo site ou pelo nome empresarial, já que a COTEMIG fez o registro primeiro e depois veio uma tal de CETEMIG praticamente idêntica, e aí começou a confundir os consumidores, né? A COTEMIG, dentro dos autos do processo, confirmou a titularidade, apresentou nos autos o registro junto ao INPI. O registro, inclusive, era muito anterior à marca CETEMIG e, por outro lado, as semelhanças entre as marcas eram notórias, porque o juiz faz essa avaliação. Há uma série de avaliações, inclusive, não só a fonética, mas também a imagem da logo, o logotipo, se as empresas atuam no mesmo ramo ou não, se as empresas atuam no mesmo território ou não, porque o objetivo qual é? Verificar se causa confusão. Não é proibido você criar algo semelhante, porque isso também atende ao princípio da livre concorrência, mas você não pode ter uma concorrência desleal, algo capaz de levar parte da clientela ao erro. Poxa, eu queria a COTEMIG, não a CETEMIG, mas era tão parecido que eu acabei me enganando. Você vai tirar fatia considerável também de dinheiro da empresa que tem o registro anterior. E no caso de ambas, a fonética é igual, CETEMIG e COTEMIG. A grafia é muito parecida. As imagens das logotipos também. Então, ficou clara a confusão entre as empresas. Então, a empresa anterior tinha o direito de impedir a utilização, praticamente idêntica de uma marca cujo nome era exclusivo do proprietário. E quando uma empresa passa por uma situação como essas, ela pode buscar indenização pelas perdas e danos, pelos prejuízos sofridos pela prática da concorrência desleal, que causou confusão comercial, e pode também pedir indenização por danos morais. Nesse caso específico do programa Quanto é de hoje, no primeiro grau, a COTEMIG teve o direito de indenização por dano material conferido, mas teve negado o pedido de indenização por danos morais. Então o processo, por meio de instrumentos recursais, obviamente, foi até o Superior Tribunal de Justiça e lá houve uma aprofundada discussão sobre a possibilidade ou não da empresa receber uma indenização por dano moral. Não foi uma discussão fácil. Estou fazendo o resumo do resumo do resumo de longos votos proferidos pelos ministros. E o entendimento que prevaleceu é de que, no caso específico, o dano moral pelo uso indevido da marca, ele é aquilo, ou ele se configura da maneira como eu já falei em vários outros programas, inclusive acho que no último também. Ele se configura de modo in re ipsa, ou seja, para que ele ocorra, basta comprovar a prática da conduta ilícita. O tribunal entendeu que sequer era necessário comprovar os prejuízos. E no caso, o valor da indenização foi de, fala aí minha voz, R$50 mil. Exatamente, R$50 mil. Esse foi o valor da indenização arbitrada nesse caso. Mas, como eu falei, não foi uma discussão fácil, houve divergência, foi, salvo engano, 4 votos a 2 ou 3 votos a 2, não vou lembrar exatamente. Na verdade, eu até tenho aqui, posso falar para vocês, tá? A ministra Maria Isabel Galotti e o ministro Marco Buzzi votaram contrários ao dano moral. E os ministros Antônio Carlos Ferreira, que era o presidente da sessão, um que não era ministro, era o desembargador convocado
do TRF5, Lázaro Guimarães, votou a favor, e também o relator do processo, que era o ministro Luiz Felipe Salomão, votaram a favor. Então foram 3-2. Bom, programa bastante interessante, muito conteúdo técnico. Primeira vez que eu trago algo relacionado à propriedade industrial aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado. Conte sempre comigo. Vejo vocês no próximo programa.